Olá, Renato. Olá, caro Anthony. Então, Bem, o que estás a fazer? bem, as coisas de sempre. A dar uma olhada nas imagens para a Hum, lição, enfim. Ah, vi as fotografias da tua esposa que o André tirou. Parabéns. Depois obrigado. falei com o André que me disse que se divertiu muito a tirá-las. Disse que ela é muito fotogénica. Sim, mas espera aí, de que forma se divertiu? Não sei, fotograficamente. Eu também me oferecia para fazer alguma coisa com a tua esposa. A nível profissional, edição, percebes? Sim, talvez um dia. Agora vamos fazer isto. O que dizes? Sim, vamos ver as imagens. Então, nesta lição veremos um monte de coisas interessantes. Veremos a caixa de seleção Image Size e esta caixa será muito útil para entender a diferença entre dimensão e resolução, conceitos fundamentais da imagem digital. Em seguida, vamos voltar ao crop e faremos algumas correções de perspectiva e então vou-te mostrar uma ferramenta muito interessante, a ferramenta Lens Correction. E o que é? É a ferramenta que serve para corrigir as nossas fotografias quando têm distorções ou aberrações devido à lente, à objetiva. Mas esse sorrisinho, depois daquilo que disseste da minha mulher, não me está a agradar Vá lá, muito. não penses nisso. Vamos ver as imagens. Ok. Esta é a imagem de que te falava. Como vês, também tem alguns problemazitos. Está um pouco distorcida. Um pouco. Mas antes de ver como resolver estes problemas, vou-te mostrar uma coisa importante. A caixa de diálogo Image Size. Sim. Podemos fazê-lo a partir do menu, ok? Uhum. Ou, para os amigos, Ctrl-Alt-I. Ok. É rápido. Aqui estão algumas informações, ok? Hum. Vamos examiná-las. Então, neste primeiro quadro estão as dimensões do documento. Então estamos a falar da resolução. Não, atenção. Existe uma pequena diferença entre dimensão e resolução. Então, esta dimensão aqui, no primeiro quadro, representa o número de pixels da imagem. Desta forma, façamos um exemplo. Esta imagem foi tirada com a minha máquina fotográfica, certo? Que é capaz de produzir uma imagem com as dimensões de 3872 por 2592 pixels. Ok. Ok? Como já dissemos na outra lição anteriormente, se compararmos um ficheiro digital a um mosaico, esta imagem é um retângulo que tem a largura de 3872 pixels e a altura de 2592. Se multiplicarmos estes dois valores, dará um número, mais ou menos, à volta de 10 milhões. 10.2 para sermos exatos. Estes milhões de pixels são os famosos megapixels, que são um dos mais publicitados dados das máquinas fotográficas digitais. Uhum. Porém, precisamos de compreender que estes pixels, que são registados na máquina fotográfica ou no scanner, na verdade não possuem uma dimensão física. Desculpa, mas não percebi. Bem, dissemos que o pixel é o menor elemento da imagem digital. Sim. Ok, mas um pixel não tem uma dimensão física, correto? Pode ter a grandeza de 1 centímetro, 1 metro ou 1 quilómetro. É só um pixel. Ok. O problema da sua dimensão existe quando temos de ver o ficheiro no monitor ou quando o devemos imprimir. E aqui entra o conceito de resolução. Podes explicar-me um bocadinho melhor? Claro. Então, olhemos novamente para a caixa de diálogo. O segundo quadro, o que ajuda a compreender a resolução, está onde está escrito Document Size. Sim. Ok, então a imagem tem uma resolução de 240 pixels por polegada, certo? Significa que a densidade dos pixels é de 240 por polegada. Ok. Na verdade, se quiséssemos alterar a unidade de medida em centímetros, seria 94,48. Sim. Porque existe uma relação, uma polegada tem 2,54 centímetros, mas usamos as polegadas porque é a unidade padrão. Ok. Ok? Portanto, temos uma imagem que possui uma dimensão de 3.872 pixels por 2.592. Se distribuirmos alinhando 240 numa polegada, ou seja, com uma resolução de 240 pixels por polegada, que se diz PPI, Pixel per Inch, Ok. como vês, temos uma imagem com a largura de 40,98 cm por 27,43. Ok? Ok. Agora, se mantivermos constantes as dimensões, ou seja, não alterarmos o número de pixels e fazemos isso desativando a opção Resample Image, verás que quando faço isso já não é possível modificá-la, enquanto que antes era possível. Ok. E tentamos duplicar a resolução do documento. Assim, vamos tentar colocá-lo em 480, ok? O que é que acontece? Acontece que os pixels serão acumulados em metade do espaço, enquanto que as dimensões do documento serão de 20,49 por 13,72. Uhum.
ok? E se, pelo contrário, colocarmos a resolução em 120, então os pixels terão o dobro da largura e produzirão um documento com largura de quase 82 centímetros. Então, ajuda-me a entender. Se tiver de fazer uma impressão, qual é a resolução correta para obter uma boa qualidade? Ok, se tiveres de fazer uma impressão, deves mandá-la para o laboratório de impressão digital ou se quiseres fazer na tua impressora a jato de tinta, para teres a certeza de não errar, podes preparar um fecheiro com 300 pixels por polegada. 300. Façamo-lo também aqui Ok. e vamos ver que, por exemplo, a nossa imagem terá 21,95 cm de altura e 32,78 cm de largura. Sim, mas se quiser uma foto maior, o que devo fazer? Ok, aqui o Photoshop pode ajudar. Ativamos a opção Resample Image. E o que é que isso significa? Resample significa que o Photoshop é capaz de adicionar pixels onde não existem quando estamos a ampliar a imagem. E do mesmo modo pode retirá-los quando a queremos reduzir. Tem sempre presente a estrutura em mosaico. Ok. Ok? Então, se aumentarmos o mosaico, faltam os ladrilhos. Diminui-se o mosaico, precisamos retirar os ladrilhos. Isso não pode ser feito absolutamente ao acaso, pois a imagem deve ter a sua coerência, deve ser uma imagem em tom contínuo, Sim. sem buracos ou saltos. Ok. Entendo. Ok. Então, resample significa fazer uma interpolação, ou seja, adicionar informações onde não existiam. Ok. Então o Photoshop lerá os valores dos pixels e decidirá que pixels eliminar ou que valores de pixels adicionar onde faltam. Ok, entendo. Esta operação tem limites, porque não podemos fazer resample até ao infinito. Os efeitos da interpolação num certo ponto ficarão visíveis e então a nossa imagem terá uma perda de qualidade. É preciso acrescentar, contudo, que o Photoshop aplica diversos métodos para fazer o resample da imagem. Assim, vemos-los neste menu suspenso. Existem 5, ok? Mas para as fotos bastará a Bicubic Smoother, para ampliações, e a Bicubic Sharper, para reduções. Ok. Na realidade, o que significa isto? Significa que a Bicubic Smoother te dará uma imagem mais pálida, ok? Enquanto que a Bicubic Sharper dará uma mais nítida, uma imagem mais definida. Bem, aconselho-te a experimentar, Muito bem. ok? E depois encontrarás o sistema de resample mais útil para as tuas necessidades. Realmente é exatamente o que estava a pensar. Ok, vejo que começas a entrar na ótica do digital. Sim, eu entendi a explicação, mas para compreender realmente devo ver as fotografias. Exato, lembra-te, é sempre uma questão de prática. Então, Anthony, preparado para começarmos a arranjar a nossa fotografia? Absolutely. E então começamos a dizer que temos de fazer um corte, desta vez em dimensões precisas, ok? Ok. Porque a queremos imprimir. Com que dimensões a queres imprimir? 15 por 10. Ok. Então, como vês, a ferramenta Crop dar-te a possibilidade de definir a resolução e as dimensões, ok? Então, o que é que colocamos? A largura, o lado maior deve ser 15. Sim. Ok? Lembra-te de colocar também os centímetros, senão ele põe em pixels e não fica nada bem. Está bem. E a altura? 10. 10. Muito bem. Resolução da impressão. 300. Excelente. Se tivesses uma imagem vertical, deverias inverter a largura com a altura. Em vez de reescrevê-lo desde o início, bastava carregar naquele pequeno botão ali e ele ia alterar as posições. Repara. Sim. Ok? Então, vamos fazer agora o corte. Vamos procurar também corrigir um pouco a inclinação. Sim. Ok, talvez assim. E fazemos o corte. Aqui está. Estás a ver? Vamos ver qual será a grandeza da imagem. Image, Image Size, 15 por 10 para 100 pixels por polegada. Os números de pixel são 1772 por 1181. O que é que Ok. aconteceu? O Photoshop eliminou os pixels em excesso. Ok, examinemos agora a nossa imagem, que já está um pouco melhor do que antes. Mas, como vês, ainda temos um problema de perspectiva, devido às linhas verticais convergentes, ok? Este problema é resolvido com a ferramenta Crop, de forma muito simples. Assim, anulamos o corte que fizemos anteriormente. Vês que a imagem torna-se maior. Redesenhamos a área do corte com a ferramenta Crop. Vamos corrigir a inclinação, mas desta vez adicionamos a opção Perspective, que permite inclinar a área de corte, de modo que possa seguir as linhas oblíquas. O retângulo que tínhamos antes transforma-se num trapézio. Fazemos o nosso corte e, como vês, o problema foi resolvido.
Amazing. Sim, esta ficou mesmo bem. E ainda não viste nada. Existe no Photoshop um filtro que nos ajuda a resolver todos os problemas de aberração e distorção da imagem. Aquelas distorções, por exemplo, de barril que ocorrem quando temos lentes um pouco económicas. Mais do que ser um filtro, é propriamente um programa. E para o ver em ação, abri esta imagem, ok? Onde está o filtro? O filtro está no menu Filter, Distort, Lens Correction. Aqui está ele. Abrimos e vemos a nossa imagem no interior da nova janela. Agora vou mostrar-te como funciona. Portanto, a primeira coisa que notamos é essa grelha, que nos dá uma referência de como estamos longe de ter feito uma foto direita. Vês? Assim, esta grelha é útil, mas um pouco agressiva. Sim, direi que sim. É, realmente. Desta forma, podemos desativá-la. Vês? Ou podemos expandir um pouco as malhas da grelha, assim teremos uma referência das linhas verticais e horizontais. Mas vamos agora ver a fotografia, ok? Vamos observar a parte mais interessante. Observa nesta secção onde diz Transform. Temos estes dois cursores que vamos deslocar e a perspectiva vertical da imagem, repara, e dão-nos a possibilidade de endireitá-la, ok? Vês? Nada mal. Pelo contrário, se formos ver aqui na parte de cima, podemos eliminar a distorção de barril com este cursor Remove Distortion. Deste lado acentuamos um pouco, estás a ver? Assim, desta forma, corrigimos-lo um bocado. Movemos-lo um pouco para corrigir. Repara, o comando Angle pode endireitar a inclinação, mas é preferível usar, pelo menos, eu prefiro usar, a caixa de ferramentas. Repara, aqui no canto superior esquerdo, aqui encontramos a Straighten Tool, que nos dá a possibilidade de desenhar o novo horizonte na fotografia, traçando um segmento. Aqui, quase que a torcemos. Assim, pelo contrário, endireitamo-la, ok? Até agora melhorámos muito a perspectiva. Mas o que é que aconteceu? Viste? O Photoshop, para eliminar a distorção, reintroduziu as margens da imagem. Sim. Assim, podemos resolver o problema ou arranjando a imagem num segundo momento com a guilhotina ou adotando uma destas opções. Assim, ou seja, esta aqui, a primeira, vês? O Photoshop procura manter a textura que existia na imagem, mas, na verdade, os resultados nem sempre são muito realistas. E se formos a ver de perto, notar-se-á uma repetição, o que não é nada bonito. Ou, então, vamos adicionar uma cor de fundo, neste caso o preto, ok? O que é que podemos fazer? Se quisermos usar estas opções, é deixarmos transparência e depois escalar a imagem. Repara. Então, cortamos aquilo que não nos interessa. Aqui está. Agora, vou mostrar-te o antes e o depois. Vês? Muito melhor, não? Sim. E tudo dentro do mesmo comando. Lens Correction, ok? Então, Anthony, vimos realmente um monte de coisas importantes nesta lição. Pode-se dizer que sim. Por exemplo, vimos a importância da caixa de diálogo Image Size e, a partir daí, vimos os conceitos de resolução e dimensão muito importantes. Depois, fomos capazes de usar a guilhotina para fazer cortes com proporções fixas e conseguimos também definir uma resolução. Foi muito útil para se eliminar os problemas das linhas oblíquas que tínhamos naquela imagem. E depois vimos o filtro Correction Lens, importantíssimo porque se resolveram muitos pequenos problemas que tínhamos nesta imagem. Não está mal, pois não? Então agora posso experimentar se ficar aqui por alguns instantes. Sim, olha, certamente vais ficar um mestre na guilhotina. Mas espera um minuto. Mas o que estão a fazer estas fotos da minha mulher no teu computador? Desculpa, isto não fui eu que as coloquei aí. Depois... Sim, mas o que fazem aqui? Sim, mas foi o André quem as tinha colocado. Mas o André tirou fotos assim? Sim, mas não sei, disse que se divertia, não sei. Não acredito. E repara que eu não tenho nada a ver com isto, não te aborreças comigo, Anthony. A sério.